Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 875. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da quinta-feira, 19 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Bastante tarifado, e Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Tudo bem, Tanguy? Como está? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá. O Daniel Souza hoje é feriado, né? E a gente tá trabalhando mesmo assim, é isso? Mas amanhã não terá episódio, amanhã não vai ter Petit Invest, e segunda-feira de manhã também não teremos o nosso bate-papo de segunda de manhã, mas é algo excepcional. É apenas para compensar o fato de estarmos trabalhando aqui nesse feriado, Tanguy. Trabalhando no feriado. E foi tudo você que decidiu, né? Exatamente. Por decreto, inclusive. Decreto, e você foi comunicado do decreto de forma absolutamente democrática. Perfeito. Agradeço aí pela comunicação. Deixo aqui as boas-vindas a todos vocês que estão aqui junto com a gente. Muito obrigado pela presença, tanto o pessoal que nos acompanha aqui nessa live no YouTube, quanto o pessoal que nos acompanha pelo podcast, em qualquer plataforma que seja. Um prazer ter vocês aqui. E, Daniel, eu quero, como sempre, né, começar com os fatos da guerra, né? O que está acontecendo na guerra na prática, né, em campo de batalha, se é que a gente pode colocar nesses termos. E a gente teve, Daniel, uma troca de ataques, mais uma, né, entre Israel e Irã no dia de hoje, com um ataque iraniano a um hospital em Israel, o Hospital Soroka, que fica em Beersheba, ao sul de Israel, que feriu 40 pessoas. Não houve nenhuma morte confirmada até esse momento, mas 40 pessoas foram feridas. Como retaliação, Israel bombardeou alvos nucleares iranianos, atacou mais uma vez a instalação nuclear de Natanz, mais uma vez a instalação nuclear de Isfahan, além também de atacar a instalação de Kondab. Tudo isso nessa quinta-feira, no dia de hoje, nesse dia 19 de junho. Não está claro ainda, Daniel, a gente vem falando sobre isso nos últimos episódios, o tamanho dos danos que vêm sendo causados a essas instalações nucleares. A própria Agência Internacional de Energia Atômica já disse que, olha, é preocupante, mas aparentemente a parte mais sensível das instalações nucleares não foi atingida. O Putin falou mais ou menos a mesma coisa. Olha, estão bombardeando aí, mas a parte que realmente interessa tá protegido, né? Não há grandes problemas. E a gente teve hoje, inclusive, Daniel, uma notícia preocupante que veio de Israel, foi Israel que falou isso, que disse ter atacado a usina nuclear de Bushehr. Bushehr é uma instalação nuclear importante, Daniel, porque é a única de geração de energia civil no Irã. Ou seja, um ataque contra essa instalação, já que é uma indústria ativa e não tão protegida assim, pode gerar um desastre nuclear de grandes proporções. Foi essa instalação, inclusive, que eu falei ontem, né, no episódio de ontem, que o Putin disse, olha, ô Israel, se liga aí, tem cerca de 200 russos trabalhando nessas instalações, eles vão continuar trabalhando em Bushehr, porque é um projeto de energia civil, não tem nenhum alvo militar ali, não é para atacar. O Irã, inclusive, negou que esse ataque tenha acontecido. E algumas horas depois, Israel voltou atrás. Israel disse, olha, foi um engano, não houve esse ataque de fato não aconteceu. E como uma nova retaliação a esses ataques israelenses a instalações nucleares iranianas, o Irã lançou um ataque com mísseis e drones contra instalações militares e industriais, tanto em Tel Aviv quanto em Haifa. Então, são as notícias que a gente tem hoje. A gente teve também o Donald Trump se manifestando, Daniel. O Trump disse que pretende tomar uma decisão sobre agir ou não contra o Irã em até 2 semanas, nas próximas 2 semanas, né? Foi o que a Casa Branca disse, né? Repercutindo, portanto, uma decisão de Donald Trump, que olha, não sei ainda se eu vou atacar, se eu não vou, mas em até 2 semanas todo mundo vai saber. E isso traz um potencial problemaço para Donald Trump. Donald Trump, Daniel, ele foi eleito sempre dizendo que, olha, o establishment, essa galera aí que sempre governou os Estados Unidos, os republicanos, os democratas, ficam fazendo guerra em tudo quanto é lugar
e eu vou fazer diferente. Comigo não vai ter esse negócio de Estados Unidos ficar fazendo guerra ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm nada a ver com os problemas dos outros. Então, o que ele dava a entender, Daniel, é que assim, problema no Oriente Médio é de Israel. É Israel que resolva. Tem problema sei lá onde, na Europa. A Alemanha que resolva, a França que resolva. É problema na Ásia, ou Japão. Tá teu jeito aí, eu não tenho nada a ver com isso. E esse é um argumento muito potente entre a base mais fiel de Donald Trump. A gente teve, Daniel, alguns clipes que rodaram na internet aí ao longo dos últimos dias de um bate-boca entre o Ted Cruz, né, que é um cara que pede um apoio total a Israel. Ele diz, inclusive, olha, se o Trump quiser agir contra o Irã, tem que agir. E o Tucker Carlson, né, que é um cara que fez a carreira dele na Fox News e que é contra qualquer tipo de intervenção. São dois trumpistas reais, assim, são dois caras que abraçaram o Trump com todas as suas forças. E a gente tem a retórica do Tucker Carlson, né, que é um cara muito influente nas fileiras trumpistas, dizendo, olha, você, Ted Cruz, está querendo que se faça um ataque ao Irã. E eu quero que você me diga, você sabe qual é o tamanho da população iraniana? E o Ted Cruz não faz a menor ideia. Você sabe como é que é a composição étnica, religiosa do Irã? E o que o Ted Cruz diz é, eu não sei, isso não importa. E o que o Tucker Carlson diz é, você está querendo derrubar o regime de um país que você não faz a menor ideia de como é que funciona, o que é, isso vai cair no colo dos Estados Unidos. E esse é um risco grande, Daniel. Um dado que me chamou a atenção é que quando a gente fala, isso é uma pesquisa da Reuters, 48% dos republicanos apoiam o uso militar dos Estados Unidos, né, o uso da força militar dos Estados Unidos para defender Israel. 48%, Daniel, é pouco. Entre os republicanos, apenas 48% apoia. Entre os democratas é menos ainda, a gente está falando de 25%. Então, o Trump ele tem uma coisa muito forte de proteger Israel, mas ao mesmo tempo ele vai ter que responder também a quem está questionando internamente. Não são estranhos a ele, são pessoas que votaram nele, fizeram campanha para ele, dizendo que, olha, a gente não tem que ficar entrando em guerras por aí e talvez os Estados Unidos se metam numa guerra que é certamente uma das maiores das últimas décadas. Repito uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, o Irã não é o Iraque. Uma guerra contra o Iraque parece um passeio no parque quando você compara com o potencial de uma guerra contra o Irã, e a gente viu como os Estados Unidos tiveram dificuldade numa guerra contra o Iraque. Você imagina o que pode acontecer numa guerra contra o Irã e como isso pode enfurecer as bases trumpistas, Daniel. Agora, Tanguy, já estava plantado desde o início, desde o projeto inicial do trumpismo, essa incoerência, porque se por um lado o trumpismo sempre disse, olha, não vou ajudar ninguém, não vou socorrer ninguém, mas vou ajudar Israel. A ajuda militar, inclusive, para Israel não cessou em nenhum momento. Você teve ali uma diminuição da ajuda militar para os ucranianos, mas a ajuda para Israel ficou intocada. O envio de armamentos, a ajuda financeira que o governo americano proporciona aos israelenses. Então chega um momento como esse, onde você tem claramente uma bola dividida. É para não ajudar ninguém ou é para não ajudar ninguém, exceto Israel? Porque as duas comunicações estavam presentes no trumpismo e chegou o momento onde essa inconsistência, essa incoerência está cobrando o seu preço. É interessante destacar também que quando os Estados Unidos deslocam porta-aviões em direção ao Oriente Médio, eles retiram esses equipamentos militares de outras áreas mais estratégicas para os Estados Unidos hoje. O Oriente Médio não tem o peso, não tem a relevância para os Estados Unidos que tinha há 20 anos. Quer dizer, então você deveria estar focado no Pacífico, você deveria estar focado na contenção da China, você deveria estar focado em outras questões. Você vai deslocar os seus recursos militares, como já está deslocando, em direção ao Oriente Médio, para quê? Né? Se essa não é a prioridade dos Estados Unidos, essa distração, como alguns republicanos têm colocado, pode nos custar muito caro. Os Estados Unidos também têm debatido, Tanguy, uma temática que me parece razoável, que é a seguinte: o Irã está mesmo próximo de uma arma nuclear? Porque na época do Iraque, vocês diziam aí que tinha armas de destruição em massa, chegamos lá, não tinha. Aí agora vocês estão dizendo que o Irã está às portas de ter uma arma nuclear, aí a gente entra numa guerra, vai chegar lá e vai descobrir que, veja bem, não era bem assim, faltava isso, faltava aquilo.
e também isso também acaba aparecendo no debate, uma certa falta de confiança em relação às informações que são oferecidas, além do aspecto que você mencionou. O Irã não é o Afeganistão, o Irã não é o Kuwait, o Irã não é o Iraque. Você está falando de algo muito mais complicado. Vamos ajudar Israel para trocar o regime. Primeiro, você não sabe se vai conseguir trocar o regime. E segundo, trocas de regime não costumam acabar bem, né? Não é incomum entrar um regime pior do que o anterior, né? Um regime ainda mais hostil aos seus interesses do que o anterior. E tudo isso está na mesa do Trump. E o Trump, quando ele joga para daqui a 2 semanas, já deu uma amarelada, né? Porque quem quer decidir, quem quer entrar, entra logo. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, pode ser que Israel já não tenha os mesmos suprimentos militares, já comece a ter fadiga, como você trouxe ontem aqui no episódio. Pode começar a faltar munição para Israel. Aí pode ser que Israel simplesmente descontinue a guerra por conta própria, dizendo que já alcançou os objetivos militares que havia traçado. Enfim. O Irã tá doido para isso acontecer, né? O Irã já disse várias vezes, olha, se Israel parar, eu paro também, tá tudo certo e tal. Então, a possibilidade que realmente existe. Em 2 semanas, por que isso não pode acontecer até lá, né? Parece que o Trump também tenta ganhar tempo e tenta pacificar internamente essa briga que você descreveu há pouco. Perfeito. Daniel Souza, sigamos. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria registrar que os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro dos Estados Unidos. Nós já temos destacado isso aqui no Petit Jornal, mas eu trago alguns números de um relatório que foi produzido pelo HSBC com dados referentes ao mês de abril. No mês de abril, 41 bilhões de dólares foram vendidos por estrangeiros de títulos do Tesouro americano, chamados Treasuries. 19 bilhões de dólares em ações foram vendidas. 10 bilhões de dólares em títulos de agências governamentais. Também foram vendidos esses títulos. Os investidores canadenses, Tanguy, lideraram as saídas. Os investidores canadenses acabaram sendo aqueles que mais venderam, seguidos por chineses, e também tivemos vendas de cidadãos de Singapura, países do Golfo Pérsico, Japão e Taiwan. Todos esses países aqui citados, eles tiveram saída líquida de investimento dos Estados Unidos. Quer dizer, você investe, você desinveste. Se você desinveste mais do que investe, você tem uma saída líquida. Ou seja, existe ali uma percepção de que os Estados Unidos apresentam uma instabilidade econômica que não estava no radar anteriormente. A política tarifária do Trump é vista como um elemento de instabilidade e também a fragilidade fiscal. Fora isso, existe uma percepção de enfraquecimento do dólar e ninguém quer ter o seu dinheiro investido numa moeda e se desvaloriza. É interessante observar que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos tido uma queda da moeda americana, mas a moeda europeia não está caindo, ou pelo menos não está caindo no mesmo ritmo. Tivemos ali uma taxa de câmbio em relação ao dólar que veio aqui para 5,50, mas a taxa de câmbio em relação ao euro continua lá em cima, continua 6,30, 6,30 e pouco, o que sugere, Tanguy, que quem está ganhando, não é o real que está ganhando força, é o dólar que está perdendo força em relação às principais moedas do mundo, incluindo aí o próprio real. É novo, isso é algo absolutamente novo. Quer dizer, você tem investidores importantes de países aliados dos Estados Unidos que estão tirando dinheiro dos Estados Unidos, porque consideram que talvez não seja exatamente o melhor lugar para você manter o seu capital aplicado, o que é algo diferente do que nós sempre vimos na dinâmica de fluxo de capitais internacional. E você me corrija se eu estiver errado, Daniel, mas um dos fatores importantes para isso é tecnológico, né? A gente tem ali a China despontando como potência tecnológica. Até pouco tempo, os Estados Unidos eram incontestáveis como grandes potências tecnológicas. Atualmente você já tem outros polos, outras possibilidades. E é por isso que você que está me ouvindo não pode se dar ao luxo de não saber sobre tecnologia. Deixo aqui, portanto, o recado da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Os Estados Unidos estão olhando para isso, a China está olhando para isso, a Índia está olhando para isso, do mundo todo, a Rússia está olhando para isso, a Europa está olhando para isso. Quem somos nós para, na gestão da nossa vida, na gestão da nossa carreira, não investirmos em saber mais sobre tecnologia? E a Alura tem curso sobre todas as áreas da tecnologia que você possa precisar
para sua carreira, programação, inteligência artificial, design, tá tudo lá e ouvintes do Petit Jornal ganham 15% de desconto para todos os planos. Não perde essa oportunidade para você que é iniciante, para você que já está no meio, para você que já é um cara avançado. Você consegue se capacitar ainda mais utilizando os cursos da Alura com 15% de desconto para você que é ouvinte do Petit Jornal. Tem que a plataforma da Alura é muito bacana. Aliás, eu tô fazendo uma série de cursos na área de inteligência artificial, incluindo aí cursos que ajudam a você entender como a inteligência artificial pode aumentar sua produtividade, pode auxiliar, inclusive, em tarefas educacionais. Vai lá na plataforma da Alura, que tenho certeza que você vai gostar demais. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo, porque a Alura acaba sendo a grande referência, a maior escola de tecnologia do Brasil. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho sobre a Europa, porque a Europa está numa situação complicada. Aliás, a gente vem falando sobre isso aqui o tempo todo. Aliás, a gente tem curso lá no Petit Cursos, né, para falar sobre isso, né, para falar sobre como é que a Europa está numa posição complicada, difícil, porque a Europa não cresce economicamente, ela precisa de estímulos fiscais para poder crescer. Ao mesmo tempo, ela tem, desde a sua criação lá na União Europeia, né, como instituição, lá na década de 90, uma série de travas para o déficit fiscal. Então, os países eles não podem ter um déficit fiscal superior a 3%. Então, você tem uma série de atritos pelo fato de que os países, ao mesmo tempo, eles querem sair de uma potencial recessão gastando mais, mas não pode passar dos 3%. Né? Então, na prática, é como se os países tivessem que morrer abraçados com uma recessão. Tudo isso num cenário de complicação do cenário da segurança internacional, em que a OTAN demanda que os países gastem pelo menos 2% do PIB em defesa, e aparentemente o que vem pela frente aí é a OTAN aumentando de 2% do PIB para inacreditáveis 5% do PIB. A conta não fecha, Daniel, porque são sinais que estão apontando para direções completamente diferentes. Em termos de segurança, você tem que aumentar os gastos, você tem países que já estão se endividando mais do que precisariam, precisando diminuir os gastos. Isso levou, Daniel, o ministro da Economia da Itália, o Giancarlo Giorgetti, a classificar as regras orçamentárias da União Europeia como estúpidas e sem sentido. Por que isso, Daniel? No ano passado, 2024, a Itália, o governo italiano, teve um déficit de 3,4% do seu PIB. Não pode, o máximo é 3%, e, portanto, a Itália entrou num procedimento, que é o chamado procedimento da União Europeia, no qual ela vai ser supervisionada até diminuir o seu déficit para baixo de 3%. Então, ela pretende, até o ano que vem, até 2026, baixar o seu déficit para 2,8%. Isso tudo ao mesmo tempo em que os países da Europa são instados a aumentar os seus gastos militares. Qual o problema que a Itália está vendo aí? A Comissão Europeia propôs uma cláusula de flexibilização que permite aos países terem um pouquinho mais de margem, Daniel, para gastar um pouquinho mais, desde que seja para aumentar os seus gastos com defesa. Então, a proposta da Comissão, nessa cláusula de flexibilidade, é permitir aos países elevar os gastos com defesa em até 1,5% do PIB por ano durante 4 anos. Ou seja, dá para gastar mais de 3%, desde que seja para aumentar os gastos militares. Qual é a raiva da Itália? Porque a Itália não pode se beneficiar dessa flexibilidade. Por quê? Porque ela está no procedimento, uma vez que ela já está acima dos 3%. Então, olha a contradição, Daniel. A Itália já está acima dos 3% e ela tem que reduzir. Logo, ela não pode utilizar essa flexibilidade para gastar mais. A Alemanha, por exemplo, que está dentro dos 3%, cumprindo as regras fiscais, vai poder ultrapassar os 3%. O que a Itália está dizendo é, isso não faz sentido. Se a Alemanha vai poder gastar mais para poder modernizar suas forças armadas e vai poder ultrapassar os 3%, por que a Itália, que já está acima dos 3%, não pode ficar acima dos 3% também para modernizar o seu aparato militar? Então a Itália, Daniel, que tem uma primeira-ministra, né, que foi eleita exatamente com a pauta de crítica à União Europeia, né, a Giorgia Meloni, essa era a pauta dela, os eleitores dela são exatamente dessa vertente, meio eurocético. Ela foi eleita junto com um grupo com o Matteo Salvini,
que é um cara crítico à União Europeia, junto com Silvio Berlusconi, né, que já não está mais nesse plano, né, mas era um cara muito crítico à União Europeia. Eles aproveitam exatamente para fazer uma crítica. Olha, as regras fiscais da União Europeia são estúpidas e sem sentido. E desse ponto aqui, Daniel, não dá muito para discordar da Itália, né? A Itália tá sendo coerente. Se vocês estão pedindo para aumentar gasto militar, deixa a Itália aumentar gasto militar também e ficar acima dos 3%. Por que eu não vou poder e a Alemanha vai poder só porque a Alemanha já estava dentro dos 3%? Enfim, faz parte aí dos debates acerca de uma reconfiguração da posição europeia no sistema internacional, Daniel. A Europa está numa posição muito difícil porque ela não cresce economicamente, ela envelhece, ela não é forte militarmente o suficiente para garantir a sua própria defesa, a sua própria segurança, depende muito dos Estados Unidos e precisa manter uma estabilidade fiscal ao mesmo tempo que precisa gastar mais para poder se defender. Não sei, Daniel, mas parece que a Europa, de fato, ela tem debates muito sérios a serem feitos internamente e me parece que até agora não tem nenhum caminho para fazer isso, né? A Europa numa posição muito difícil no cenário internacional nesse momento. Está num cenário muito difícil porque não há unidade realmente do que fazer, né? Qual é a estratégia que deve ser seguida. E a Itália tem um histórico, né, de endividamento, tem um histórico de desequilíbrio fiscal e dentro desse contexto acabou sendo submetida a regras mais duras até do que outros membros do bloco. Tem torta de climão lá no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. O ministro da Economia do país, né, o Maxim Reshetnikov, destacou, Tanguy, que a economia russa está à beira da recessão. À beira da recessão, que os indicadores... Ele tá bem, Daniel? Como é que tá a saúde dele? Tá bem até agora? Tá bem, cara. E o melhor não foi isso. O melhor foi que ele destacou que os indicadores oficiais mostram o arrefecimento da economia russa, mas que tudo dependerá das decisões futuras, especialmente da política monetária do Banco Central. Quem estava do lado dele, Tanguy? A presidente do Banco Central russo. Mas continuando aqui, o Banco Central da Rússia reduziu recentemente a taxa de juros de 21% para 20% no início de junho, primeira redução desde 2022, para combater a inflação que ainda está alta, né, na casa ali dos 10%. E o ministro da Economia apelou para um pouco mais de amor para a presidente do Banco Central da Rússia. Inclusive, depois nós tivemos falas do ministro das Finanças e da própria presidente do Banco Central da Rússia, e as falas foram diferentes, né? O ministro das Finanças, o Anton Siluanov, reconhece que tem ali um certo arrefecimento da economia russa, mas que depois do esfriamento vem o verão. Quer dizer, que é uma coisa temporária, né? Ele foi até poético ali na sua colocação. E, finalmente, a presidente do Banco Central da Rússia, a Elvira Nabiullina, afirmou que a economia está saindo apenas de um período de superaquecimento, né? Com indicadores mostrando uma desaceleração controlada e que, consequentemente, ela pôde reduzir a taxa de juros, mas que está tudo sob controle, que está tudo bem, que esse ministro da Economia está maluco, que ele não sabe do que ele está falando, que eu estou fazendo uma gestão de política monetária absolutamente brilhante. Aliás, tá na moda, né? Bater em presidente de Banco Central. Há pouco a gente falava de Donald Trump, né? Donald Trump ficou uma fera, Tanguy. Ontem aqui no Petit Jornal nós destacamos que o Fed manteve a taxa de juros básica, né? Não reduziu a taxa de juros básica. E o Trump chamou o Powell de idiota e também sugeriu que ele vai se autonomear presidente do Fed. Né, que Perfeito. Teremos aí em breve... Qual o empecilho? Qual o problema? Quem é que vai dizer que não, Daniel? Quem vai dizer que não? Claro. Eu vou me nomear como presidente do Fed, como presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Que fase, que fase. Mas essa tensão, ela me parece natural, afinal a gente está falando de um mundo inflacionado. Aliás, essa semana nós tivemos uma aula sobre guerra tarifária, falamos bastante sobre desglobalização aqui no Petit Jornal, tá lá no YouTube do Petit Jornal essa aula gratuita, e nós vimos que uma das consequências desse novo cenário é pressão inflacionária. Quem tem a função de controlar a inflação ou de combater a inflação primariamente? O Banco Central.
Então, presidentes de Banco Central, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia, seja no Brasil, estão apanhando loucamente, porque está caindo no colo deles resolver esse problema, que é um problema que tem aí razões estruturais, né, não apenas conjunturais por conta dessa mudança do cenário internacional, e é um elemento que vai gerando aí tensões dentro dos diferentes governos. Então, primeiro queria ser Papa, né? Ele disse que seria o melhor Papa, seria ele, e agora quer ser presidente do Banco Central também. Ele vai ter que organizar a agenda dele direitinho, né, Daniel? Para conseguir presidir os Estados Unidos, assim, ele tem feito muita propaganda também, que dá trabalho, né, vender os produtos dele e tal, mas presidente do Banco Central realmente vai ser um acúmulo de agendas aí. Agora, Daniel, a gente tá vendo aí nos Estados Unidos, né, a Copa de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, e parece que tem time de futebol que está inteirado sobre o que está acontecendo no Irã. A geleia da Shakira de hoje é sobre isso, Daniel? É sobre isso, Tanguy. Nós tivemos uma delegação da Juventus de Turim, o famosíssimo time italiano, visitando Donald Trump no Salão Oval no dia de ontem. Aliás, o Donald Trump se gaba de ser amigo do presidente da FIFA, né? O troféu do torneio está ali no Salão Oval da Casa Branca, ele dá entrevistas com aquele belíssimo troféu à mostra, enfim, estava lá a delegação da Juventus, inclusive 2 futebolistas norte-americanos, né, o Timothy Weah e o Weston McKennie, estavam lá, e o que acabou acontecendo é que o Trump começou a dar uma entrevista coletiva, enquanto os meninos estavam ali, né, apenas para fazer uma visita de cortesia ao presidente dos Estados Unidos, e durante a entrevista coletiva, aquelas entrevistas coletivas meio caóticas, meio improvisadas que o Trump começa a dar, ele começou a falar de tudo, começou a falar de Irã, começou a falar de um monte de coisa, e num determinado momento começou a falar de atletas transgênero, que também é uma pauta que o Trump gosta e tal, e aí virou por meninos ali da Juventus e falou assim, uma mulher pode jogar no time de vocês, fellas, né? Could a woman make your team, fellas? Foi a pergunta do Trump em inglês trumpista. E os meninos, rapaz, ficaram ali meio constrangidos, aquele sorriso meio amarelo e tal. E aí o dirigente da Juventus, o Comoli, respondeu diplomaticamente que, olha, temos um excelente time feminino, presidente. Temos um excelente time feminino na Juventus e tal. E o Trump não se deu por satisfeito. Mas eles deveriam jogar com as mulheres, fazendo referência ao transgênero, né? Vocês são muito diplomáticos. Ô Tanguy, que momento, que confusão, que coisa aleatória, que rolê aleatório, falando de Irã, transgênero, os meninos do time do Juventus ali completamente, sem eira nem beira, um constrangimento generalizado. Esse é o governo de Donald Trump em 2025. Perfeito. O Timothy Weah, aliás, que você falou, Daniel, é filho do George Weah, né? O liberiano, que foi o melhor do mundo e tal. Um jogadoraço, né? Então tá aí o Timothy Weah, que é, assim, cidadão americano. Imagina, Daniel, explicando pros colegas, não, mas é assim mesmo, isso acontece, não liga não. Liga não. Daniel Souza, Donald Trump não é fácil de entender, mas a gente tentou. A gente fez de tudo, Daniel Souza. A gente deu uma aula gratuita sobre Donald Trump, uma aula biográfica, né, falando sobre as origens, inclusive, da família dele, a vida dele, sobre os empreendimentos dele, né, a quantidade de empreendimento dele que faliu, inclusive, né, uma quantidade enorme e tudo. Falando um pouquinho sobre a família dele, eu acho que ajuda um pouco a entender a lógica dele, né, ou a falta de lógica dele na hora de governar. E deixo aqui o convite também, Daniel, para o pessoal conhecer o nosso projeto, né, o petcursos.com.br. A gente vai começar um curso na próxima terça-feira sobre a China. História chinesa, economia da China, política externa, inovação, como é que está funcionando a inovação, tecnologia na China, tudo isso você acessa lá em petcursos.com.br, um custo muito baixo, né, Daniel? Muito barato para você se tornar aluno e você passa a ter acesso a todos os cursos lá da plataforma, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. E também fica o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio você vai ver várias alternativas. Tem o Pix,
chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Tanguy, voltamos na segunda-feira, gravação às 21 horas, hein? Tá aqui. Teremos aí o Petit Jornal retornando na segunda-feira. Beleza, então segunda-feira à noite estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.